Olá! Hoje o Conexões vai falar do incentivo à cultura, mais especificamente da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Goiânia. Mas além disso, você também acompanha... A FIAN é uma organização independente de partido político, de religião, de governo. No Brasil, a política, o poder ou o Estado não são uma coisa só. O estudante da Universidade Federal de Goiás que tiver vontade de estudar em outro país pode participar de vários programas de intercâmbio. Para começar o programa de hoje, você conhece mais o trabalho da FIAN Brasil, que é a Rede de Ação e Informação pelo Direito à Alimentação Adequada, que tem sede em Goiânia. Lutar para garantir o acesso de populações em risco a uma alimentação adequada. Esse é um dos objetivos da FIAN Brasil, organização internacional de direitos humanos sediada em Goiânia. A FIAN, Rede de Ação e Informação pelo Direito a se Alimentar, foi fundada na Alemanha em 1986 e hoje conta com membros em 60 países. No Brasil, a organização existe há 12 anos. A FIAN é uma organização independente de partido político, de religião, de governo. Ela é uma organização que tem seu mandato na realização dos direitos humanos, né? E ela tem o foco no direito humano à alimentação adequada. Ela é uma rede mundial e essa rede mundial que congrega pessoas, organizações, ativistas com esse foco surgiu na Alemanha mais de 25 anos atrás, a partir do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, para fazer com que a alimentação ela seja um direito garantido para todas as pessoas, em todos os lugares do mundo. Ela tem um foco nas situações de violações, situações emblemáticas, né? Que são populações mais vulneráveis à situação da fome e da pobreza, que são condições provocadas por todo um sistema de injustiça social, né? Então, atualmente ela trabalha acompanhando a situação de violação da população indígena Guarani-Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, onde luta, né, para os seus tecorrás, que é a terra sagrada, para a demarcação, e para o acesso, né, ao seu território e às políticas públicas que dê todo um conjunto de segurança, de efetividade do direito humano à alimentação adequada. Também acompanhamos a situação quilombola lá no norte de Minas, que também é uma população tradicional que luta pelo acesso ao seu território, tem todo um contexto desfavorável, né, à realização plena da sua dignidade humana. Uma das conquistas alcançadas pela FIAN Brasil, em conjunto com outras entidades, foi o reconhecimento do direito à alimentação na Constituição Federal. É uma luta antiga, né, pela questão da segurança alimentar e nutricional, uma luta já de vários anos, assim, várias décadas. Mas especificamente houve uma campanha, né, puxada pelo CONSEA, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, junto com diversas organizações, inclusive a FIAN Brasil, para que fosse explicitado na Constituição brasileira esse direito humano, né, que é o direito à alimentação. Então, foi promulgado em fevereiro de 2010. Então, faz parte agora dos direitos sociais, como direito à moradia, direito à saúde, à educação. E no Conexão Cidadã de hoje, você entende quais são as funções dos 3 poderes na democracia brasileira. No Brasil, a política, o poder ou o Estado não são uma coisa só. Nós temos 3 poderes na nossa República. Um deles é o poder legislativo. É aquele que, de uma maneira bem simples, elabora as leis que vão dizer o que cada um de nós, cidadãos, deve ou não deve, pode ou não pode fazer. Outro desses poderes é o executivo. Implementa essas leis, implementa políticas e faz, portanto, com que no dia a dia a legislação aprovada se torne realidade por meio de políticas públicas. Há ainda um terceiro poder, que é o que garante que os nossos direitos sejam obedecidos, mesmo quando, seja o legislativo, seja o executivo, não atendam diretamente aos nossos anseios. É o poder judiciário, que no caso em que haja conflitos entre os cidadãos ou entre os cidadãos e o Estado, vai dizer como se aplica a legislação para resolver aquele conflito. Política, Estado no Brasil, portanto, pode ser legislativo,
pode ser executivo ou judiciário. Lembrando sempre que os nossos representantes no legislativo e no executivo são eleitos diretamente pelos cidadãos. E ainda hoje você confere um debate sobre a Lei Municipal de Incentivo à Cultura aqui de Goiânia. E no próximo bloco você acompanha matéria sobre a saúde no trabalho e também sobre o programa Fulbright de intercâmbio. O programa Fulbright tem parceria com a UFG e oferece intercâmbio internacional para alunos da universidade. Acompanhe um pouco mais agora na matéria do Conexão UFG. O estudante da Universidade Federal de Goiás que tiver vontade de estudar em outro país pode participar de vários programas de intercâmbio. Dentre eles, o da Comissão para Intercâmbio Educacional entre Estados Unidos da América e Brasil, Fulbright, que oferece bolsas de estudos para estudantes de graduação, pós-graduação, professores, pesquisadores e profissionais em meio de carreira. É um programa de bolsa de estudo e pesquisa. Então, se oferece ajuda financeira para que ele possa se sustentar enquanto ele está estudando ou pesquisando nos Estados Unidos. Ajuda para ele se manter, para ele comprar material, para fazer a pesquisa, pagar taxas quando necessário. O primeiro pré-requisito, eu acho que, sabendo que é aberto a qualquer área, é que a pessoa tenha conhecimento de inglês, porque ela vai estudar nos Estados Unidos ou fazer pesquisa nos Estados Unidos. Além de garantir bolsas de estudos para os alunos que vão para os Estados Unidos, o programa também traz jovens norte-americanos para atuar no Brasil. Que é o programa de assistente de ensino de inglês, em que um programa que permite a vinda de um bolsista americano atuando no curso de letras como assistente de ensino de inglês, por um período de 9 meses, na verdade por um período de 4 anos, mas a cada ano a gente traz um bolsista diferente que fica por 9 meses, que é um ano acadêmico. Até hoje, pelo menos 3.000 brasileiros puderam estudar e viver nos Estados Unidos. E 2.500 jovens norte-americanos vieram fazer o mesmo no Brasil. E eles estão vindo cada vez mais para o estado de Goiás, como é o caso de Gabriel Magraner, que trabalha como assistente de ensino de inglês na Faculdade de Letras da UFG. Estar aqui é uma oportunidade muito grande para mim, para conhecer o Brasil, para conhecer a cidade da Goiânia e ver a outra cara do Brasil, que não é só Rio de Janeiro, não é São Paulo. E para mim é uma grande oportunidade. E ultimamente, Goiânia, especificamente a UFG, vem aparecendo com frequência. Então isso é uma surpresa muito grata para nós da Fulbright, porque ela é inesperada e alguma coisa está acontecendo aqui de muito boa. Confira dicas preparadas especialmente para você que quer saber mais sobre a cultura feita aqui em Goiânia e também sobre os eventos culturais que estão acontecendo. Nesta terça-feira ocorre uma performance musical do grupo dos cursos de Musicoterapia e Educação Musical da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG. No programa estão músicas de grandes nomes da MPB. A apresentação será às 8 horas da noite no Teatro SESI. A entrada é franca. A segunda edição da exposição Ocupe o Museu Memórias de Goiânia está aberta à visitação pública até a próxima quarta-feira no espaço do Museu de Imagem e Som de Goiás, que fica na Praça Cívica. Quem puder conferir a exposição vai conhecer alguns registros da memória da cidade, daquelas que vieram e vêm construir a capital goiana. Estão abertas até a próxima quarta-feira as inscrições para o 4º Prêmio Cizer de Inovação Tecnológica. Para saber mais informações, é só acessar o site do prêmio que você vê aí na tela.
A Secretaria de Articulação Institucional comunica que todos os alunos beneficiados na primeira etapa do programa Passe Livre Estudantil devem assinar o termo de concessão do benefício entre os dias 24 e 31 de julho. A listagem com a data e horário para comparecimento do estudante está no site da Superintendência e deve ser consultada de acordo com o número de inscrição da carteira de passe escolar do CETRANSP. O beneficiário do programa Passe Livre Estudantil deverá comparecer exclusivamente na data e horário informados pelo site. No próximo bloco, você confere um debate sobre a cultura que é feita em Goiânia por meio da Lei de Incentivo Municipal à Cultura. Quem vai falar sobre este tema é a secretária municipal de Cultura, Glacia Antunes, e também o encarregado da Lei de Incentivo Municipal e também ator, Ivan Lima. O acesso a bens culturais e de lazer é um direito garantido a todo cidadão. Uma das formas de incentivar a cultura são as leis de incentivo. E é por isso que hoje a gente conversa sobre isso e também sobre a cultura na capital Goiânia, a cidade de Goiânia, com duas pessoas importantes no meio cultural. Primeiro, a secretária municipal de Cultura, Glacia Antunes. Obrigada, secretária, por estar aqui para conversar com a gente hoje. É uma alegria estar na UFG, que afinal é minha casa. Eu sou professora titular da UFG há muitos anos. E é um prazer estar aqui na TV também para falar agora sobre essa Lei Municipal de Incentivo à Cultura. E também está aqui no estúdio o ator e encarregado da Lei de Incentivo Municipal à Cultura, Ivan Lima. Muito obrigada, Ivan. Eu que agradeço. É sempre bom ter esse espaço para a gente falar da Lei de Incentivo. Mas antes, a gente confere uma matéria falando um pouquinho sobre a cultura na cidade de Goiânia. A Lei número 7.957, de 6 de janeiro de 2000, Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Goiânia, institui o incentivo fiscal em favor de pessoas físicas e jurídicas de direito privado, domiciliadas em Goiânia há pelo menos 3 anos, para a realização de projetos culturais que promovam livre acesso às fontes de cultura e o pleno exercício dos direitos culturais, que fomentem a produção cultural e artística goianiense e que difundam bens, produtos, ações e atividades culturais de valor universal no município. O mercado artístico de Goiânia só tem a ganhar com a Lei de Incentivo Municipal, até porque a gente acredita também, através de algumas pesquisas que nós fizemos, que praticamente 80% da produção artística de Goiânia utiliza esse mecanismo, né, como financiamento, e os artistas só têm realmente a ganhar com a Lei de Incentivo. Hoje nós temos uma forma mais democrática, eu acredito, com o novo edital. Nós não chegamos ainda, claro, nós não chegamos ainda ao 100%, né, do que a gente gostaria de fazer de modificações junto ao Conselho Municipal de Cultura, junto aos artistas, né, e à Secretaria de Cultura. Hoje a gente imagina que com a democratização desse acesso através do novo edital, nós vamos conseguir sim. O ativista cultural Eládio lembra, no entanto, que no início houve vários problemas para a aplicação desta lei. Porque a lei parece que foi aquela lei feita para não pegar. Então tinha toda uma situação de lei de responsabilidade, que a Secretaria de Finanças, que é a grande vilã desses processos todos, né? Às vezes, quase sempre, se demonstra assim, não deveria ser. Mas ela dizia que não, que a lei de responsabilidades fiscais não permitia que aquela lei operacionalizasse. E aí nós começamos uma via sacra assim, dentro do poder burocrático. Eu chamei as pessoas que estavam com projetos, como sempre, dos 32 apareceu quase uma dúzia, né, disposto a fazer o embate, né, e perguntar, buscar por direitos, etc. e tal. A gente circulou, Tribunal de Contas do município, né, pegamos pareceres do Brasil inteiro, né, fomos nos municiando, né. Então, no final de 2000, por fim, depois de muita briga, de muita batalha, assim, a história é grande, não sei, nem cabe contar assim, mas depois de muita batalha a gente foi obrigado a ocupar no final de 2000 a Secretaria de Finanças. Por final, o prefeito, na época, o União Bernais, articulou alguma coisa com o secretário, a gente também havia articulado com o secretário de Planejamento e conseguiram deslanchar alguns projetos.
Tanto ele quanto o vice-presidente do Conselho Municipal de Cultura acreditam que, apesar de alguns avanços, ainda é necessário fazer mudanças na lei para melhorar o incentivo à cultura em Goiânia. Hoje nós estamos nesse processo de modificação, né? Através do Sistema Nacional, a Prefeitura de Goiânia, há poucos dias, entrou também no Sistema Nacional. Com essa modificação, que assim, a gente precisava de até inclusive mais tempo para poder estar discutindo isso, você tem uma série de mudanças, uma série de modificações. Aqui no nosso caso, na Secretaria de Cultura, a gente precisa de fazer mais adequações em relação à lei. Então a lei ela ainda precisa de algumas adequações, até porque ela tem mais de 18 anos, né? Então já está na hora de fazer essas modificações. Em relação à questão das novas diretrizes, então a gente está no processo. Nós fizemos 2 conferências, agora, o ano passado, esse ano, a gente saiu de uma conferência agora há poucos dias, que a gente colocou novas metas até o final do ano e até posteriormente até o próximo ano, para que a gente consiga fazer essas modificações. Houve, tipo assim, meteram a mão na lei, né? O secretário, né, o Kleber Adorno, o secretário de Cultura, que assumiu a gestão que assumiu a gestão da pasta na administração do Elis Rezende, fez uma pilantragem, uma falcatrua, assim, entendeu? Virou um balcão de negócios, virou a coisa mais sórdida do mundo, a gente protestou e tal. E o Kleber, né, teve que sair porque finalmente pegaram, assim, né, resolveram pegar ele com a mão na botija, porque ele já estava com a mão na botija desde 2005. Ele e a equipe dele, praticamente inteira. Então, as distorções que o Kleber fez e trouxe para a lei, elas ainda estão aí. Bom, como o tema são leis de incentivo à cultura, eu gostaria que a senhora falasse da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Bem, Camila, a Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Goiânia é uma das melhores do país. E também nós já a temos há algum tempo, o que é muito importante em relação ao resto do Brasil todo. Porque essa lei existe desde 2000, aliás, existe uma versão dela anterior a 2000. E é uma lei que carrega para projetos culturais de pessoas físicas e jurídicas, não públicas, não entidades públicas, o valor referente a 1% da arrecadação, de toda a arrecadação do município para ISS e IPTU. De modo que, neste ano, nós teremos um valor aplicado na lei para projetos culturais de R$ 3.120.000. É considerável e nós podemos apoiar, assim, muitos bons projetos. Esses 3 milhões são divididos entre vários projetos? Entre várias linguagens artísticas. Nós temos para a música, que na música contemplamos vários gêneros e estilos, para artes cênicas, e aí teatro, dança, circo, etc. Para a literatura, para a cultura popular, pensando no carnaval, congadas, folias, quadrilhas, e mais algum, artes cênicas, música, literatura e audiovisual, cinema, curta-metragem, e também esse ano, numa inovação, nós temos microprojetos. Até R$ 10.000 podemos apoiar pelo menos 20 projetos de pequenas realizações de grupos que querem trabalhar com artesanato, com hip hop, com quem quiser trabalhar, pode apresentar o projeto. Bom, e como se inscrever e até quando se inscrever, Ivan? Bom, do dia 17 de julho até o dia 31, pode ser feito lá na Secretaria de Cultura, né, na Rua 84, no setor sul, 535, ou então pelo correio também. Né? Então, estamos até o dia 31 esperando que as pessoas apresentem seus belos projetos. Bom, e como que ocorre a captação de recursos na Lei Municipal de Cultura? Porque há diferenças entre as leis, algumas já investem o dinheiro, outras você tem que buscar um patrocinador. Como é que é na Lei Municipal? É dado um certificado, esse certificado então vai ser captado junto a firmas, ao IPTU ou ISS dessas firmas, né, que são os patrocinadores, digamos assim, que é uma troca, né, que a lei oferece. Então, a partir daí, esse dinheiro diretamente da firma que patrocinou vai direto para uma conta especial aberta para o projeto pelo proponente.
Agora, creio ser muito importante dizer que antes de captar o projeto precisa ser aprovado, né? Então, acho que, lembrando que nós temos um formulário que hoje é formado por 10 anexos, onde nos quais o proponente detalha os seus objetivos, suas metas, uma planilha financeira, uma declaração de que entendeu tudo, como é que se processa o andamento da aplicação da lei, e os projetos são entregues na secretaria. Aí, uma comissão de análise de projetos culturais irá analisar os projetos à luz de alguns quesitos previstos na lei e considerar aprovado ou não aquele projeto. Agora, como nós temos um teto, são 3.120.000, nós não podemos ultrapassá-lo, então existe uma pontuação. Até um certo ponto de corte, quase como vestibular, o projeto estará aprovado e pronto para ser incentivado ou não. Depois, então, que ele é declarado incentivado, esse ano nós estamos fazendo análise de mérito anterior a documental. Justamente é uma mudança que eu creio que veio para melhor. Porque se fizer análise documental antes, se faltar uma conta de luz, aí o projeto não seria analisado, como aconteceu em outros anos. E agora não, a comissão analisará o projeto primeiro. Se ele for aprovado, proceder-se à análise documental e com a disposição do escritório da lei de ajudar, de colaborar para que aqueles documentos se acertem de alguma forma. Feito isso, aí passa-se para a parte que o Ivan já disse, que é a obtenção do certificado, que é fornecido pela Secretaria de Finanças do município. Exatamente. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você continua conferindo mais esse debate sobre a Lei de Incentivo Municipal à Cultura. Bom, vocês informaram que os ganhadores, os proponentes que tiverem os projetos aprovados, vão buscar o incentivo financeiro de empresas. Isso é fácil de ser feito ou existem projetos que acabam não sendo realizados por não alcançar esse montante necessário? Não, é muito raro acontecer isso. Normalmente, todos aqueles que conseguem o certificado, né, que são, eu vou chamar entre aspas de premiados, digamos assim, eles conseguem. Não é uma coisa difícil, tem que procurar. E hoje já até na cidade já existem vários chamados agenciadores, que são aqueles que já têm firmas, cadastros de firmas disponíveis a fazer esse tipo de trabalho, né? Que é essa troca. Então é muito raro acontecer isso. Normalmente todos conseguem fazer a sua captação. E as empresas estão dispostas também a oferecer esses recursos? Eu creio que sim. Isso no país hoje, as leis de incentivo municipais, estaduais, federais, né? A cultura se faz assim. Eu, pessoalmente, nem acho que essa é a melhor maneira, ou a única, pelo menos, né? Mas as leis têm se aperfeiçoado e de qualquer forma, é uma forma, é um motivo, é uma maneira do artista conseguir realizar o seu projeto com incentivo público, né, com dinheiro público. Agora, a lei nossa municipal de Goiânia, ela é fácil, como o Ivan dizia, é só a empresa dizer, eu concordo em dar até 20 mil para o seu projeto, não existe outra burocracia. É muito simples isso. Então, lembrando que todas essas informações estão disponíveis no escritório da lei, no nosso telefone 3524-1775 ou no 156 da prefeitura. O pessoal do escritório é muito disposto e disponível a prestar informações. Nós que estamos lidando com isso, achamos tudo possível, tudo já resolvido, mas não, cada um tem uma dúvida e nós gostaríamos de receber os proponentes com os seus projetos, com as suas dúvidas, para ajudar a resolver, não é, Ivan? É verdade. E há cursos de capacitação para as pessoas entenderem mais da lei ou saberem fazer projetos específicos para a lei? Há alguma iniciativa nesse sentido? Nós fizemos já algumas oficinas, vamos continuar fazendo. Temos mais uma sábado próximo, que seria dia 20 de julho, lá no bairro Vila Moraes. Vila Moraes. Estamos tentando fazer uma outra extraordinária lá na secretaria mesmo, mas sempre estamos disponíveis para qualquer dúvida, né? Qualquer dificuldade que tiver em preencher, a forma com que preenche, estamos lá disponíveis a isso.
sempre esclarecer. E fizemos esse catálogo lindo. Existe o manual do proponente, está lá à disposição de todos. Ele é muito detalhado, tem perguntas e respostas, tem também, além do manual geral, uma boa explicação sobre prestação de contas, que é um problema. Os artistas geralmente acham difícil prestar contas, mas na realidade não é difícil, é possível, e aqui está explicado com todos os detalhes. Afinal, trata-se de dinheiro público que tem regras para sua aplicação e a prestação de contas, ela não é complicada. Depois de executado o projeto, o artista tem que prestar essas contas. Tem que prestar a conta num prazo determinado, né? Aí, depois de prestar contas, presta lá na Secretaria de Cultura, a gente envia essa prestação de contas para a Secretaria de Finanças, o projeto considera-se realizado e terminado. Bom, algumas críticas que a gente escuta falar a respeito de lei de incentivo de forma geral no país é que, às vezes, artistas que não são conhecidos, que não têm um pouco, como é que eu posso dizer, ainda não conhecem bem esse mercado, não conseguem ser atendidos, que às vezes pessoas que já teriam um renome, que são conhecidas é que acabam sendo atendidas. Aqui em Goiânia isso acontece ou não? Não, aqui em Goiânia, particularmente não, porque os projetos são analisados per si, quer dizer, o projeto é bom, até acontece o contrário, às vezes alguém de renome não tem o projeto aprovado porque um outro projeto parece ser mais de acordo com os ideais e objetivos da lei, né? Agora, em termos nacionais, eu diria que uma grande preocupação, para eu não dizer que é um aborrecimento dos artistas, é o fato da Lei Rouanet aprovar projetos consolidados. Para nós, não conseguimos entender, por exemplo, um Cirque du Soleil ter patrocínio da Lei Rouanet via o Bradesco, que eu acho que o patrocínio que o Bradesco, até se alguém do Bradesco estiver nos ouvindo, que bom, se o Bradesco dá uma quantidade tão grande de patrocínio para o Cirque du Soleil que daria para implementar, sei lá, 100, 200 projetos de vários artistas e de várias tendências. Nesse ponto, agora a Lei Rouanet está sendo modificada, eu acredito que esse tipo de empreendimento que tem um retorno já financeiro garantido, ele terá algumas regras próprias para isso. Bom, para os dois, qual seria, você disse que é uma boa forma de investimento, mas não seria a melhor de todas. Para vocês dois, o que seria melhor para aumentar a possibilidade de acesso das pessoas à cultura, dos artistas a mostrarem seu trabalho? Qual seria uma melhor forma de fazer isso? Eu creio que o poder público tem que realizar muitos editais também, editais como nós temos no Fundo de Apoio à Cultura, vários editais para fomento à cultura. Mas eu também tenho uma opinião pessoal que nós não podemos depender do governo inteiramente. Eu penso que o que deve ser feito é uma divulgação muito grande dos trabalhos para que o público acorra, que pague ingressos, que a arte não seja gratuita, que os empresários passem a pensar a cultura como investimento e não como despesa. Existem muitas formas, porque o artista precisa parar de pedir com pires na mão um patrocínio para o seu excelente projeto, entende? Então, eu acho que uma divulgação maior nos meios de comunicação, que a gente, e isso é interessante, Camila, que muitas vezes a gente consegue um dinheiro para um projeto e a gente paga o artista, paga o iluminador, paga o técnico, paga o impresso, paga isso, não sobra para divulgação. Aí nós não temos público. Então, a divulgação talvez seja a comunicação é muito importante. Eu iria mais longe até. Eu acho que tem que voltar o estímulo dentro das escolas, como já existe uma lei para isso, que é para criar esse público. Ele tem que aprender desde criança a participar da música clássica, do balé, a participar de todos os movimentos culturais, né, da pintura. Esse estímulo acabou dentro das escolas, né? Então tem que voltar com isso para que ele venha se aculturando, né, desde pequeno, e aí assim a gente vai ter uma plateia já formada, adulta, né, que possa ir ver os espetáculos, que possa ir ver os concertos. Né? Então a gente está precisando de um estímulo cultural no país inteiro. Exatamente. Então acho que o governo tem que agir mais nesse sentido. É melhor do que dar o dinheiro. Exatamente. Simplesmente. Né? É uma formação de público, um aculturamento, como o Ivan bem falou, né? Uma educação global que inclua a arte, a cultura, o lazer, o esporte, exatamente, mas que a pessoa possa saber usufruir de todas essas possibilidades. Exatamente.
Bom, agradeço aos dois a presença, agradeço ao secretário, muito obrigada por estar aqui. Uma alegria, e eu gostaria que muita gente ouvisse esse programa e para que nós pudéssemos ter muitos bons projetos esse ano para a Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Goiânia. Torna a dizer que as inscrições estão abertas de 17 a 31 de julho e o escritório da lei lá na Secretaria, na Rua 84, 535, está às ordens para dirimir dúvidas. Bom, muito obrigada também, Ivan. Eu que agradeço e, novamente, estimulando, né, a todos os estudantes universitários, né, a todos aqueles que estiverem ouvindo esse programa, para apresentarem suas ideias. Pode não passar na primeira vez, mas na segunda, eu acho que é interessante você apresentar a sua ideia. E você também pode dar ideias aqui para o Conexões. É só mandar sugestões de pauta, perguntas ou matérias prontas para o e-mail do programa ou para as redes sociais. Este programa é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais Integradas da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da UFG e também com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. E você pode assistir a todos os programas que já foram produzidos no blog do Conexões. Eu te espero no próximo sábado, às 5h30 da tarde. Os horários alternativos são às 9 horas da noite no domingo e às 8h15 na segunda-feira. Uma ótima semana!